Lucas Saito, está na sala? E aí, beleza? Tudo bem? Sim, ó. Sim, Então, pessoal, estou aqui apresentando o Lucas Saito, né? Um jovem aí de 24 anos, né? isso mesmo. Isso. Então, a gente vai saber o que motivou ele a escolher a Hungria, né? Ele que não tem ascendente húngaro, né? Isso, não tenho. Apesar É, que eu tenho descendente europeia, né, na parte da minha mãe, sei. mas só que de alemães, né? Ah, legal. Mas, Mas é uma coisa curiosa que você falar para a gente qual foi o que te motivou, né? A ir para lá, sim, tudo, que experiência você teve lá, como é que é o povo húngaro, essas coisas é interessante para o e, pessoal aqui. Então pode ficar à vontade aí para falar, tá? tá, eu vou compartilhar aqui uma tela, Tá. tá? Então tá, vocês estão conseguindo ver aqui? Eu tô vendo já. Tá bem. Então tá, boa noite. Já esteve aqui, Varnock. Ah, então tá, vou começar a minha apresentação, né? É, é uma grande alegria por ter me convidado para essa apresentação. Eu vou falar um pouco, né, das minhas experiências que tive na Hungria. Eu morei 2 vezes lá. Eu vou falar bem rapidinho, assim, que é difícil falar muita coisa em 30 minutos mais ou menos, o que eu fiz em 3 anos. Então, é, eu vou começar. Primeiramente, eu vou me apresentar, né? Então, eu sou o Lucas Ludwig Saito. Quem quiser aí, né, tem o Instagram, né, quando alguém quiser conversar comigo, até mesmo no meu LinkedIn, né, tem até um QR Code aqui para quem quiser me acompanhar, leia o QR Code do LinkedIn. Que lógico que para perguntas vai ser muito difícil por causa do tempo. Bem, eu vou dizendo que o local onde eu nasci chama uma cidade chamada Araçatuba. Eu moro aqui agora. Então aqui está o mapa. É no noroeste do estado de São Paulo. Fica a mais ou menos 530 quilômetros de São Paulo. Então, como o Daniel já disse, eu tenho 24 anos. E como profissão, eu sou ainda estudante universitário. Eu estudo na Universidade Paulista, do campus Araçatuba. Eu estudo curso de administração de empresas. Sim, eu faço estágio. Eu estagio na empresa SAP, que é uma empresa alemã, que é uma empresa de software de, de integração. Na verdade, fica em São Paulo. Depois aí da pandemia, eu vou ter que mudar para São Paulo e espero aí participar aí de alguns eventos pós-pandemia, né? Porque a comunidade húngara em São Paulo tem vários eventos. Então, eu espero conhecer alguns de vocês pessoalmente. Então, eu vou falar de um trabalho voluntário que eu faço. É o, é, eu sou tradutor de discursos de uma universidade americana, que é a BYU Devotionals. Eles fazem discursos semanais e eu sou um dos tradutores do inglês para o português. E, sim, são discursos, é, sim, diretamente para os estudantes, vamos dizer, para os jovens, né? Já faz uns 9 meses que eu estou nesse projeto. Então tá, eu vou falar da minha experiência na Hungria. Então vamos começar aí uns 8 anos atrás, minha nossa. O tempo passa. Então em 2013, é, eu tive a oportunidade, através do Rotary, de fazer uma prova para me inscrever no programa de intercâmbio. O meu irmão mais velho, ele fez intercâmbio, fez essa prova, e teve uma boa colocação e ele conseguiu uma vaga para os Estados Unidos. Ele
fez intercâmbio pelo Rotary é, no estado de Idaho, que é um estado rural, e ele gostou muito. Mesmo que ele morou numa cidadezinha de 5 mil habitantes, ele falava, contava as experiências, e eu disse, eu quero ir para os Estados Unidos também, né? E aí, assim, o programa do Rotary eu gosto muito, porque, primeiro que o Rotary os programas do Rotary é confiável porque é de nível mundial. E meu pai, ele também é membro do Rotary Club. Então, uma das coisas um dos programas que o Rotary tem, né, na verdade o Rotary é voltado para a erradicação da poliomielite, que é na fundação, desde a fundação, mas tem vários programas voluntários aí que eles fazem na comunidade, tanto localmente quanto internacionalmente. Então, assim, eu fiz a prova e lógico que a prova tem, de acordo com a sua colocação, tem várias vagas. Então, aqui é o grupo, é, é da região aqui de Araçatuba e do Noroeste Paulista aí, na região de Araçatuba e região de Mato Grosso do Sul, que é a região do Rotary. E esses são aqui os intercambiários, assim, que foram para fora, os brasileiros que foram para fora. Então, a primeira que foi colocada queria a Alemanha, aí por aí vai, nesses países mais conhecidos, né, Estados Unidos, Holanda, assim. Então, aí no dia da prova eu estava muito mal e eu estava meio, assim, meio desconcentrado e eu fiquei numa boa colocação, dos 40 e 50, que é ali na metade, mais ou menos, na colocação. Então, conforme assim, foi chegando, foi diminuindo as minhas escolhas. E, então, quando chegou a minha vez, o programa de intercâmbio falou, olha, você tem três opções, ou é México, Equador ou Taiwan. Sim, México e Equador, eu disse, como eu sou mais reservado, disse, mesmo sendo latino, eu sou mais reservado assim, disse, não. Eu vi até Taiwan porque eu gosto de relações internacionais, é uma coisa e Taiwan eles falam mandarim, então seria muito interessante. Mas, assim, eu senti que não era o meu lugar. Então, eu falei para meu pai, olha, eu não estou interessado, né? Eu vou fazer aí, eu vou terminar o ensino médio, faço a faculdade e vou continuar minha vida. Aí meu pai ligou lá no programa de intercâmbio e disse, olha, meu filho não está mais interessado por causa que os países é, não, não dão do interesse dele. Então, aí eu fiquei muito triste por causa que eu pensei, meu irmão foi para os Estados Unidos e a gente tem e como a gente tem muito contato com a cultura americana, a gente quer, assim, o adolescente, né, brasileiro pensa em si nos Estados Unidos, ou principalmente nos Estados Unidos, porque parte da cultura, né, que globalizada que a gente tem muito contato com a cultura americana. Então, assim, fiquei muito chateado e no dia seguinte o programa de intercâmbio ligou para o meu pai, dizendo, olha, tem uma vaga para a Hungria. E qual foi? Aí meu pai conversou comigo e disse, olha, então eu aceito a Hungria. E realmente foi a melhor escolha, vamos dizer assim. Teve vários desdobramentos aí na minha vida que foi muito bom em relação a eu ter escolhido a Hungria. Então tá. Essa aqui foi a minha despedida. É, nossa, eu era bem novinho naquela época. Então, lógico que no programa de intercâmbio a gente também recebe intercambiário. E a gente recebeu um alemão naquele ano. Então, esse aqui foi o meu último dia que eu estava na minha cidade. Esse daqui a gente tem no Rotary, programa do Rotary de intercâmbio, a gente a gente faz um blaze e a gente tem vários pins que a gente coloca e a gente tem o grupo de intercambiários que a gente encontra lá no país que a gente vai fazer intercâmbio e a gente troca esses pins. Então tá, eu vou falar
um pouquinho o que aconteceu na Hungria. Então, começa em Szeged, lógico que eu pousei no aeroporto de Budapeste, mas a minha primeira, assim, eu fiquei 10 dias em Szeged porque tinha um acampamento em Szeged, aí tem um mapa aí da Hungria, do sul da Hungria, e aqui está o grupo de intercambiários. A gente ficou 10 dias para algumas instruções de intercâmbio, as regras. A gente também teve a parte desse acampamento foi é, a língua húngara, que foi assim bem básico. E, e foi bom escolher, assim, que tem uma foto minha em Szeged. Daí foi em agosto de 2014. E também, dentro desse grupo tinham vários brasileiros. Acho que, pelo que me lembro, nós éramos o maior grupo, né? O maior grupo era os brasileiros, mexicanos, depois os estadunidenses. Tinha uma do Japão, tinha três de Taiwan, dois da Austrália, dois da Argentina e um da Indonésia. Bem, era um grupo bem diversificado, aí uma da França, da Finlândia, por aí vai. Bem, eu vou falar da minha primeira casa. Eu morei em Budaörs. Budaörs fica na região metropolitana de Budapeste, tem é, mais ou menos 27 mil habitantes. E eu gostei muito de lá. Eu Ficavam 7 quilômetros, era uma coisa meio de interior, né? Eu morava nessa casa. E, assim, a vantagem do intercâmbio do Rotary, né? Primeiro que é do ensino médio. Outra coisa é que você mora na família, uma família que é daquele país, né? Uma família, no meu caso, é uma família húngara. Então você tem aquela cultura, né? Esse enriquecimento. Eu fiz um intercâmbio no ano passado na República Tcheca, mas só que na universidade, e eu vi essa diferença. Porque quando estava na República Tcheca, eu morava no apartamento sozinho, não tinha tanto esse contato com a cultura, né, com a cultura tcheca. Então, foi muito experiente, assim, foi uma boa experiência nesse intercâmbio que eu fiz no ensino médio. Então, eu vou falar que eu também estudei, tinha que estar estudando numa escola, mesmo que que não iria valer aqui no Brasil. Então, isso daqui foi eu estudei em duas escolas, isso daí foi a minha primeira escola, que sempre tem aquela Ferencváros Általános Iskola és Gimnázium. Essa foto é antiga da escola, reformou, eu acompanho aí nas redes sociais como como tá a escola, tá totalmente diferente, tem reforma. E, assim, era primeiro que eu não entendia as aulas porque eram em húngaro, porque eu não sabia falar húngaro e cada coisa também ficava perdido no transporte público. Então, foi. é, Primeiro que também essa escola, como diz o nome, é uma escola católica. Então, no primeiro dia você veste roupa. No primeiro dia tem essa tradição de vestir uma roupa mais formal, os homens de camisa branca e e calça preta, então foi muito. Aí, como era uma escola católica, o padre estava falando, eu não entendia nada, então, sim, foi muito diferente para mim. E até no primeiro dia eu estava na sala errada, entrei na sala errada, então foi muito, fiquei muito perdido. Então, a minha segunda casa, eu morei em Soimar. Soimar também fica na região metropolitana de Budapeste, fica aí tem uns 10 mil habitantes. E assim, na verdade, eu morava só com as que estavam de pé aqui, a mãe e a filha mais nova. A mãe e essa filha aqui mais nova. Isso aqui é no Natal. Então, era uma cidade tranquila, gostei muito. E por causa de eu mudar para essa segunda casa, eu também tive que mudar de escola porque era muito longe. Então, a minha segunda escola é na Klebesberg Kuno, que fica também em Budapeste, mas é num distrito, segundo distrito, que é uma região mais isolada. E eu gostei muito, que assim, na minha primeira escola, como era no centro ali de Buda, assim, as pessoas eram mais reservadas,
né? O pessoal mais o pessoal de cidade grande, né? Sempre tem algum compromisso e tal. Já nessa escola aí, mesmo sendo Budapeste, já era uma região mais isolada e as pessoas tinham mais espírito assim de interior, né? Então eles eram mais receptivos e eu gostei muito assim dos alunos. E eu até encontrei no ano passado, um dos meus colegas de classe. Bem, a minha terceira casa foi numa vila que é mais afastado de Budapeste, que é chamado Germely. Então, aqui minha família, na verdade, o pai, na verdade, esses quatro filhos são filhos só dela. E o meu pai, húngaro, ele, assim, a filha dele estava no intercâmbio, fiquei no lugar da filha dele, que ela estava fazendo intercâmbio no Japão. E eu gostei muito. Foi no último mês, só fiquei um mês lá, mas eu gostei. Era uma vila de 2.000 habitantes, mas não ficava muito longe de Budapeste. Acho que era uns 20 minutos de ônibus. E, deixa eu ver. Eu vou falar que eu estive em Győr, porque o Rotary também tinha esse programa de a gente conhecer um pouco de algumas pequenas cidades, pequenas não, algumas cidades na Hungria. Então, eu estive em Győr, eu estive em Sopron, que fica na mesma região aqui, em Szolnok, fica nessa região. E olha, quem quiser falar esse nome aqui, porque o nome difícil. Quando eu vi o nome desse local, eu disse, nossa, que difícil. É Chatural e a Uirei. E lá eu gostei bastante, porque tem lá o Museu da Língua Húngara. Então foi bem interessante lá. Fica ali na região ali nordeste. Estive também em Pécs, acho a cidade muito bonitinha. E lógico que não tem como, né, falar que eu estive no Lago Balaton, mas estava muito frio. Então, isso daí foi um pouquinho que aconteceu. Essa aí é a primeira, é, esse aí foi meu último dia, né? Vocês viram que o meu blazer aí já tem mais os pins que eu troquei. Então, esse aí foi o fim da primeira experiência na Hungria. Então, aqui voltando para o Brasil, esse aí já era em 2014. Bem, vou falar da minha segunda vez que eu estive lá. É, então, o meu chamado. Então, eu faço parte de uma igreja que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ou a Igreja de Jesus Cristo. Todo mundo fala os Mormons, mas é errado falar os Mormons. Agora a gente fala membros da Igreja de Jesus Cristo, que a igreja não é de Mormon, é de Jesus Cristo. Então, é, quando os rapazes completam 18 anos e as moças completam 19 anos, a gente tem essa oportunidade de mandar o chamado missionário. A gente pode ser mandado para qualquer lugar do mundo e, geralmente os brasileiros ficam no Brasil, alguns vão para o exterior, um outro. E assim, foi uma surpresa. Essa carta aí tem até um vídeo da minha reação, como é que foi. E eu fui o primeiro missionário da Igreja de Jesus Cristo do Brasil a servir na Hungria. Por causa que ao preencher o chamado, eu coloquei que eu sabia, tinha noções da língua húngara. Então, eu vou falar que, assim, eu não fui direto para a Hungria, eu fiquei aí 2 meses de treinamento nos Estados Unidos, num centro de treinamento missionário, e a maior parte era americanos. Era engraçado que o treinamento era em húngaro. Então, os americanos ficavam tudo assustados, as aulas eram tudo em húngaro, e eles diziam, nossa, o que ela está falando? O que a professora está falando? Aí, para mim, já era normal, né? Porque eu já tinha um pouquinho de noção de húngaro. Tô tranquilo. Então tá. A primeira cidade que eu servi, né, como missionário ou voluntário da igreja, foi num ramo, é, no local Veszprém. Bem, ali fica o Balaton, mas nunca estive exatamente em Veszprém.
eu gostei muito de lá, uma cidade muito bonita, e eu gostei muito das pessoas de lá. Lógico, como é missionário, tu não é igual, assim, não quero desmerecer, mas não é igual, é parecido com o testemunho de Jeová, mas não, assim, não quero ofender, mas a gente não é tão é, é, forçado, né? Para a gente dar oportunidade, se a pessoa não quiser, a gente não fica debatendo. Então é a própria escolha da pessoa. Então, assim, assim, a gente realiza batismos também. Assim, são pessoas, assim, a gente ensina as coisas da igreja, se elas aceitarem, né, elas são batizadas. E, e assim, eu fico muito feliz, né? Assim, ele já era membro da igreja, esse rapaz aqui, né? Da esquerda. E a mãe dele se batizou, ele batizou a mãe. E aqui, essa família aqui, né? É uma família muito, que eu tenho muito amor por eles. E, infelizmente, será que, deixa eu ver, infelizmente a esposa faleceu, né, num acidente de carro. Continuando, a minha segunda área foi em Miskolc. Eu gostei muito de Miskolc. É uma cidade um pouquinho, acho que é parecida com a população da minha cidade, acho que um pouquinho menos. E lá teve um dia que fez 43 graus, porque no verão ali é quente. É, também eu vou falar, teve batismo lá dessas duas meninas. Vou falar um pouquinho da história, né, que assim, são ciganos, né, a mãe delas é cigana, o padrasto. E eu vou contar o que aconteceu, né, com esse casal. Eles tinham muito vício eram alcoólatras, né, e esses missionários sempre estavam ensinando eles, mas eles tinham esse problema de ser alcoólatras, mas eles tinham tanto problema assim, o conselho tutelar teve que tirar as filhas da mãe, né? Mas aí foi a hora que caiu a ficha, que eles deveriam parar. Aí o casal se batizou e quando estava lá, eles receberam a ligação por causa do progresso deles, porque eles pararam aí com ajuda profissional também, não só dos missionários. Eles pararam com esse vício e depois de algum tempo acompanharam, né, o progresso deles. E aí, quando eu estava lá, eles receberam a ligação dizendo que o conselho tutelar iria devolver as filhas, né? E as filhas se batizaram. Agora é uma terceira área, que é a minha última área, né? Que é em Buda, que é a área Buda, em Budapeste. E, assim, foi muito bom. Na verdade, quando eu era intercambário, eu frequentava a igreja também. E era a unidade onde eu frequentava. Então eu já conhecia já os membros e eu gostei, assim, tenho muito amor pelos membros de lá. É lógico que no final da minha missão, quem foi me visitar, quem foi me pegar foi minha mãe. Essa foto aqui eu falo, peso de qualidade não é essas coisas, mas essa foto tá no meu coração. Eu com o parlamento ali atrás e com a pessoa que eu mais amo, né? Realmente é muito marcante essa foto. Enfim, aqui eu vou falar das famílias que me ajudaram bastante, a família Finger. Eles me ajudaram desde o intercâmbio, né? Então, eles são húngaros, né? Sim, eu tenho muito amor por eles. Quando eu estive no intercâmbio na República Tcheca, eu fiquei uns dias na Hungria, fiquei na casa deles. E, assim, eu tenho um amor muito grande por eles. Tem essa família Southwick, pelo nome não é húngaro, mas assim, o marido é americano, a esposa é húngara, e os dois filhos mais novos são húngaros. Mas uma família que me ajudou bastante. E também, como missionário, a gente tem um presidente e a esposa, que lideram os missionários, e o nome do presidente é Sabadkai e a irmã Sabadkai, que eu tenho um amor muito grande por eles. Então, é, eu retornei com honra ao Brasil e eu estou aqui de volta.
lógico, como eu falei, eu tive intercâmbio, tive a oportunidade de uma bolsa de intercâmbio que eu fui na República Tcheca, mas, enfim, essa daí foi a minha experiência que eu tive na Hungria. Eu acho que é isso, eu acho que então, Parabéns. obrigado pela atenção de vocês. Gratula louco. Muito boa a palestra. Visual legal, muito bonitas as fotos. Pessoal, família, né? Sim, Deve estar com saudade de lá já, né? nossa, do coração apertado. E vou parar aqui. Deixa compartilhado ou não? Ah, sei não, tá bom assim. Quem Tá, quiser, quem quiser fazer alguma pergunta, né? Tá à isso. vontade. Então, mas você tem certeza que você só tem 24 anos mesmo? Olha, no meu Ô, RG, rapaz, no com meu certidão de 16 nascimento anos tá. você já, com 16 anos você já tinha ido para a República Tcheca, não? Então, na verdade, é porque eu focalizei mais na Hungria, mas no intercâmbio que eu fiz, no ensino médio, eu fiz tem um programa que é o Eurotour, então eu estive em vários outros países da Europa também. Então eu já estive na República Tcheca. Daniel, eu acho que você já conhece isso daqui também, né? O que, ó, Kid essa não. Bakondo. Não. Isso daqui é uma figura da República Tcheca que eu adoro, né? É o Kid Ah, Bakondo. sim. Não sabia, não. Ah, mas é tudo aprendizado aqui. Sim, isso aqui O mascote? é um desenho, assim, na Hungria é famoso, muito famoso, né? Nos países aí que eram da União Soviética, né? Ah, Tinham poucos desenhos, né? Porque não tinha Disney, não era permitido. Então, eles tinham seus próprios desenhos. E um desses desenhos era o Kis Vakonde em húngaro, que é topeirinha. legal. E você, nesse tempo todo, aí aprendeu o idioma, né? Isso, no meu primeiro, Você como aprendeu intercambiário, lá. Você aprendeu lá, no então, intercâmbio. no primeiro ano, no intercâmbio, eu fui tudo cru mesmo. Assim, os intercambiários, é isso que eu queria também. Com os intercambiários, o que eles faziam, né? Eles se encontravam com os outros e ficavam naquele grupinho, naquela panelinha. Eu disse, não, eu quero viver a cultura húngara, eu quero conviver com os húngaros e, assim, de alguma forma aprender o húngaro. Mesmo não sendo fluentemente, eu Corajoso. quero, eu disse, eu quero conversar aqui com alguém em húngaro, né? Mas como quando fiz o trabalho voluntário, aí sim, porque tinha que falar mesmo. Então, tinha que, assim, nas reuniões da igreja, às vezes os membros, eles fazem os discursos, né? Não é só Ah, sim, é que tá em húngaro, né? é, e não é só a autoridade eclesiástica também, mas os É que você missionários tinha, também faziam independente de discurso. estar na religião, você tinha acesso às pessoas falando em húngaro, à literatura em húngaro, né? Sim. Então, assim, Parecer mais 10 minutos aí. eu estive, assim, totalmente envolvido mesmo na É cultura húngara. ser imersão, né? É Isso. diferente de alguém que vai lá para talvez ficar sozinho, morar em algum lugar, procurar o trabalho, começar trabalho. Não, não, você já estava enganjado numa comunidade ali, né? Sim. Isso É ajudou isso bastante. que eu senti no intercâmbio que eu fiz na República Tcheca. Como eu morava assim sozinho, né? Lógico que tinha, assim, eu morava num lugar de vários estudantes. Então eu tinha estudantes É, mas de vários tinha os países. horários das reuniões, né? Sim. É, então, é ali que você acho que vai desenvolvendo mais, né? Você perde a... Que conselho você dá aí para quem quer aprender húngaro aqui da nossa comunidade? Que tem uns Olha, que falam paciência. assim, ah, em 6 meses dá para aprender, em um ano dá para Ó, aprender, em 2 anos. não, isso é impossível. Exatamente. Olha, É o que eu falo para o pessoal aqui. quando eu terminei o meu trabalho voluntário, eu disse assim, eu comecei a faculdade, disse, eu vou aprender outra língua, eu disse, eu vou aprender o alemão. Primeiro que eu sou descendente de alemães, e eu disse, futuramente, não sei como eu falo uma língua europeia, já húngaro, fluentemente, eu disse, não, eu vou aprender o alemão aí. E até hoje, assim, acho que faz uns 3 anos, não falo fluentemente, É, porque é outro ritmo. Quando você não está morando naquele país,
né? E você está aprendendo, assim, no Brasil é um processo mais demorado. mais demorado. E mesmo morando lá, né? Eu tenho Isso. pessoas que moram lá já há alguns anos e não tem afluência, não tem a precisa ter um contato, né, com o professor ou com uma gramática para começar a entender e começar a praticar. Sim, tem vários livros bons também. Na verdade, eu tenho um livro assim, mas só que está em inglês, de húngaro, que fala assim da gramática húngara, que assim, Ah, enxuta. não, eu comecei a fazer um curso lá na USP aqui que tem, utiliza-se um livro, é muita muita gramática, né? Muita coisa, muita aglutinação, muita tonalidades, né? O bom que o húngaro, ele é uma língua do difícil para o fácil, porque no inglês a gente pensa, né, a língua inglesa é do fácil para o difícil. É, Porque tá o certo. húngaro, o húngaro você vê que é um monstro e tal, essas coisas, mas é uma língua meio que lógica. Você falou tudo, é do difícil para o fácil. Por isso que o pessoal tem, às vezes se assusta, né? No começo quando entra para estudar, ele, vou aprender. Daí passa um mês, 2 meses, ele começa a se assustar um pouco. Não, isso é impossível. Não É. tem jeito. Não, legal. E as pessoas, os húngaros em si, são bem receptivos? Olha, são muito receptivos, mas tipo assim, com a língua parece que eles estão te xingando, né? Parece É, que eles estão sendo arrogantes e tal, mas quando você é um convidado e convidam para você para jantar, eles assim, empantufam você de comida, né? Não tem esse negócio de um pouquinho para você, um pouquinho para não, eles fazem um banquete para você. E legal. assim, eu gosto dos húngaros por causa disso. E assim, e os húngaros talvez aí por causa da cultura que teve, assim, eu não gosto de politizar, mas a cultura comunista teve essa confiança, né, de comunidade mesmo. Lógico que são capitalistas hoje, mas é diferente dos suíços, por exemplo. Eles são meio que nariz empinado. Não, os húngaros são mais, são mais receptivos. E você conheceu a cidade de Peti, né? Nossa, eu adoro peixe. O meu presidente do Meu presidente avô da cidade, nasceu ali, meu avô. Nasceu numa é, vila do lado, então ele foi registrado na cidade de Peti, né? Mas é lindo, nossa, eu eu adoro conheço lá também. Muito legal. Uma das coisas também, uma das coisas que eu esqueci de falar, um dos meus hobbies é tocar piano. Eu toco aí há quase 12 anos. E lógico que lá é a terra do Franz Quando Liszt. você tiver 30 anos, então você vai. Nossa, você nem imagina. Já fez intercâmbio não sei aonde, toca isso, toca. Tem muito futuro, hein? Então, olha, aqui a Beatriz está falando, aí o frio, é frio, gente. Combater lá, enfrentar os -20 lá é triste. E eu me lembro na minha segunda escola, eu me lembro de fazer educação física. Na neve eu tinha que ir de short, né? E tinha que ir lá no vestiário e tal, mas até a quadra, né? Que era uma quadra, na verdade era uma quadra externa, mas tinha uma bolha, assim, né? Tinha um material assim, mas não esquenta nada. Mas eu me lembro de sair de short lá, nossa. E eu não podia faltar porque meu professor de educação física é o diretor da escola. Ah, sim. É o que a gente fala. O pessoal não é o frio que para, eles não param, né? A vida Não param. continua. Tanto é que É. as férias lá é só em julho, agosto, né? Mas no inverno mesmo é trabalho, é tudo Não, mas normal. eles têm um Tennisnet, que é o intervalo de inverno ali para os estudantes, né? Faz um Ali revezamento. entre o Natal e o Ano Novo ali, eles têm uns 10 dias de É, folga. legal. Ó, agradeço muito sua palestra, viu? Muito legal. Eu acho que vai ser um sucesso aí para a comunidade, porque você é jovem, né? Foi para lá e muitos aqui desejam ir para lá e ficam e fazem perguntas e como é que é e é sempre aquele desejo, né? E você acho que vai motivar muitos aí. Vai motivar uma turma aí a. Você Sim, pretende voltar, né? Você falou que pretende voltar, não foi? olha, eu gostaria, na verdade, a empresa que eu tô tem uma Ah, filial em Budapeste. olha. Então, vai que no futuro aí
E o meu gerente, ele tem contato com algumas pessoas de lá, então Ah, é porque já vai você que fala inglês, né? Falo é húngaro. E é só pegar o visto de trabalho, né? isso. Pronto. Eu espero, né? E assim, eu tenho que muitos aqui são descendentes de húngaros, né? E assim, valorizem essa cultura, porque assim, aqui na minha cidade assim, a cultura japonesa, a colônia japonesa é forte. E eu assim, assim, desde jovem eu sempre ajudei assim na colônia japonesa. Eu faço, agora eu não tenho mais tempo também por causa da Desde pandemia. jovem, desde jovem. Então, eu fazia, tinha um doce chamado anko, né, do Japão, e tem um recheio de feijão. E assim, a maior parte são idosas, né? E fazer o anko, que é esse negócio de feijão, é uma massa, assim, tem que misturar. Ah, não. Então as velhas, coitadas, as velhinhas, as idosas não têm essa força aí. Então tem que ter um jovem que precisa de ajuda. Então, assim, tem que valorizar, sim, a cultura, né? Certo. Principalmente aí uma boa parte Que são cidade que húngaros. você mora aí? Em É Araçatuba, interior de São Paulo, né? isso. Legal. Mas, assim, depois da pandemia, Daniel, você mora em São Paulo, né? Moro em São Paulo, capital. Então, depois da pandemia, eu vou ter que, por causa do meu estágio, eu preciso mudar para São Paulo, né? Hum. Então, aí tiver os eventos aí, húngaros, Ah, né? sim. Isso que eu estou fazendo agora, a palestra, como a gente tem o grupo de estudantes de idioma húngaro, né? Nós temos 50 mais ou menos alunos. Então, antes da pandemia, a gente se encontrava no final do mês num restaurante, num barzinho, lá naquele restaurante que é um restaurante húngaro que tem em São Paulo. Então, a gente fazia esse tipo de bate-papo nesses locais, né? Então, para interagir melhor, né? Unir o pessoal, conversar. Aí você vier para São Paulo, a gente marca alguma coisa aí. Se você Sim, não conhece, a gente vai. isso. Qualquer coisa também, antes da pandemia aí, também tem o Facebook também, Instagram. Tá. Então, Eu vou. pode, até o WhatsApp, estou no grupo ali da comunidade húngara, então, olha, Eu fique à vou fazer vontade. uma. Vai terminar daqui a pouco, tá? Menos de um minuto. Mas aí eu Uhum, faço uma edição, vou colocar tudo, o seu Facebook, o Instagram, todos os seus detalhes para tá o bem, pessoal entrar em contato, tirar tá bem. dúvidas, né? E você já é da comunidade, já é húngaro, né? É, Você tem o que muitos desejam, a fluência no idioma, sim. que é o que pega para todo mundo aqui na comunidade. Então, obrigado, Privilégio gente. e tanto. Qual é o seu nome, Muito Sipan? obrigado. Ok? Viva. A todos que participaram aqui, eu agradeço, tá bom? E próximo mês a gente anuncia aí mais um evento aí no grupo, tá bom? Sziasztok, Sziasztok. jó estét!